O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, segue cumprindo compromissos da sua agenda na Itália e hoje, pela manhã, concedeu entrevista para a imprensa, falando sobre a visita ao país, os assuntos que foram tratados na ocasião e teceu críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A Itália, que tem uma relação com o Brasil, mais do que uma relação econômica, mais do que uma relação política, Portugal tem uma relação, a Itália tem uma relação de irmandade com o Brasil. Tal é a quantidade de italianos que residem no Brasil. Nós temos mais de 600 mil italianos naturalizados brasileiros e temos uma população de mais de 30 milhões de habitantes que são italianos ou descendentes de italianos, segunda, terceira, quarta geração. Portanto, eu ouso dizer que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de italianos depois da Itália. Vocês sabem que nós temos uma relação comercial de um fluxo de 10 bilhões e meio de euros no ano de 2022, e pelo tamanho da economia italiana, pelo tamanho da população italiana, pelo tamanho da economia brasileira e pelo tamanho da população brasileira, a gente pode ter um fluxo comercial muito maior do que apenas 10 bilhões e meio. Por isso é importante essa aproximação e essa conversação que nós fizemos hoje. E conversamos muito sobre a questão do clima. Vocês sabem que nós vamos ter uma nova COP em 2000 nos Emirados Árabes. E vocês sabem que nós conquistamos o direito de realizar a COP 30 em 2025. E será a primeira COP a ser realizada no estado amazônico. Ou seja, todas as pessoas que falam muito da Amazônia, que defendem muito a Amazônia, mas que não conhecem a Amazônia, terão a chance em 2025, de colocar os pés no estado do Pará, na cidade de Belém, e ver de perto o que é a grandiosidade da Amazônia. E também discuti muito com a primeira-ministra e com o presidente a questão da transição energética que o mundo está passando. E é importante dizer para vocês que o Brasil é o país no mundo com, eu diria, a maior quantidade de energia limpa. No setor elétrico, 87% da energia brasileira é renovável, contra 27% do restante do mundo. Durante a entrevista, o presidente classificou como irracional a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. Olha, deixa eu te dizer, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico
e tem que cuidar da geração de emprego. Então ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica, o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está a 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os juros para controlar a inflação quando você tem uma demanda muito grande, você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no Brasil. Então, sinceramente, eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.